Alguma vez você já sentiu que suas palavras ao orar não chegam ao fundo do seu coração, ou que seus pedidos ficam apenas em um mero ritual? Talvez você tenha experimentado momentos em que desejou expressar tudo o que sente, mas se encontrou sem a força ou a clareza necessárias. A verdade é que a oração não se destina a ser um ato frio ou repetitivo. É uma experiência viva, um encontro profundo com Deus, onde seu poder e nossa fé se unem para desencadear o impossível. Talvez você se pergunte por que suas orações não geram a mudança que anseia, ou por que a paz escapa quando os problemas parecem intermináveis. A resposta não está em suas forças humanas, mas na rendição total ao Espírito, na fé sincera que move montanhas e na persistência de um coração que não se entrega. É aqui que você descobrirá o caminho que Jesus modelou. Uma vida de oração constante, profunda e cheia de fé. Antes de nos aprofundarmos nesta jornada, convido você a realizar um simples ato de compromisso. Feche por um momento os seus olhos e declare em voz alta, com todo o seu coração: Senhor, eu me rendo a Ti. Leva-me a uma oração mais profunda, cheia de fé e guiada pelo Teu Espírito. Declaro que minha vida será transformada pelo Teu poder sobrenatural. Faça desta confissão o primeiro passo em direção a um relacionamento mais próximo com Deus e prepare-se para ver como seu poder e seu amor se manifestam de maneira surpreendente em cada área da sua vida. Número 1. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois o que devemos pedir conforme convém, não sabemos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos indecíveis. Romanos 8, versículo 26. Às vezes, quando nos ajoelhamos para orar, as palavras não fluem. Nós paramos, fechamos os olhos, tentamos nos concentrar, mas algo dentro de nós se sente vazio, incerto, sem direção. Como se nossas orações fossem fracas, dispersas, sem o poder que realmente precisamos. Isso já aconteceu com você? A verdade é que nem sempre sabemos o que dizer, como dizer, nem mesmo o que pedir. Nos encontramos em meio a batalhas internas, enfrentamos preocupações, dúvidas, medos. E nesses momentos, podemos sentir que nossas orações são insuficientes, como se Deus estivesse longe, esperando algo mais profundo de nós. Mas aqui está o segredo. Não estamos sozinhos em nossa fraqueza. Romanos 8, versículo 26, nos revela algo surpreendente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois o que devemos pedir conforme convém, não sabemos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos indecíveis. Pare um momento e deixe que essa verdade penetre em seu coração. Não importa o quão limitadas sejam nossas palavras, não importa se não encontramos a forma correta de orar, porque o Espírito Santo está ali, intercedendo, orando por nós, expressando com uma profundidade inimaginável o que nossas almas realmente necessitam. A oração não é apenas um ato mecânico de repetir palavras. Não se trata de recitar frases prontas ou de usar fórmulas que acreditamos funcionar melhor. Trata-se de conexão. Trata-se de permitir que o Espírito Santo assuma o controle e expresse o que nós não podemos. Talvez, em algum momento, você tenha sentido que suas orações permanecem na superfície. Você ora, mas não sente que nada muda. Pede, mas as respostas parecem demorar demais. No entanto, quando a oração é guiada pelo Espírito, tudo muda. Ela deixa de ser apenas uma conversa rotineira e se transforma em um clamor profundo, uma entrega total a Deus. É nesse ponto que ocorre a transformação. Quando nos rendemos completamente e deixamos que o Espírito nos guie, algo acontece em nosso interior. Nossa oração se torna mais sincera, mais honesta, mais alinhada com a vontade de Deus. Porque não estamos orando a partir de nossas limitações humanas, mas da perfeita intercessão do Espírito Santo. Pense nisso. Quantas vezes oramos a partir de nossas próprias ideias,
pedindo coisas que acreditamos que nos farão felizes, mas que, na realidade, não são o melhor para nós. Oramos com nossas forças, com nossas próprias expectativas, mas às vezes não vemos os frutos porque nossa oração não está alinhada com o coração de Deus. Mas quando o Espírito Santo intercede, ele traduz nossos desejos de uma maneira que está em total harmonia com o plano divino. Sua intercessão não apenas aprimora nossa comunicação com Deus, mas transforma nossa maneira de viver. Já não oramos a partir da ansiedade ou do medo, mas com a confiança e a segurança de que Deus está operando em cada detalhe. E aqui há algo ainda mais poderoso. Quando permitimos que o Espírito Santo interceda por nós, aprendemos a descansar na soberania de Deus. Já não precisamos nos preocupar se estamos orando corretamente ou se nossas palavras são suficientes. Tudo o que precisamos é abrir nosso coração e permitir que Ele faça o que nós não podemos fazer por nós mesmos. Se em algum momento você se sentiu fraco na oração, se sentiu que suas palavras não são suficientes, lembre-se disso. O Espírito Santo está com você. Ele intercede. Ele fala por você. Ele carrega seus fardos e os coloca diante do Pai de uma maneira que você nem sequer poderia imaginar. E quando isso acontece, quando deixamos de depender de nossas próprias forças e nos rendemos completamente à orientação do Espírito, experimentamos a verdadeira transformação. A oração deixa de ser um simples ato religioso e se torna uma experiência viva, uma conexão profunda com Deus que muda tudo dentro de nós. Então, da próxima vez que você se sentir sem palavras, da próxima vez que não souber o que dizer em sua oração, simplesmente fique em silêncio. Permita que o Espírito Santo assuma o controle. Feche os olhos e diga: Senhor, não sei o que dizer, mas me rendo a Ti. Permita que o Teu Espírito interceda por mim. E nesse momento, mesmo sem palavras, sua oração será mais poderosa do que nunca. Porque você não estará orando sozinho, mas com o Espírito Santo falando por você, transformando sua vida desde o mais profundo. Este é o segredo da oração que transforma tudo. Não é a quantidade de palavras, não é a eloquência do seu discurso, mas a entrega total ao Espírito Santo que intercede, que alinha seu coração com o de Deus e que o conduz a uma oração que realmente transforma. Número 2. Orem no Espírito em todo momento, com petições e súplicas. Mantenham-se alerta e perseverem na oração por todos os santos. Efésios 6, versículo 18. Às vezes oramos por hábito, quase sem pensar, repetindo as mesmas palavras, com a mente em outro lugar, esperando que Deus nos ouça, mas sem sentir realmente sua presença. E então nos perguntamos: por que nossas orações não parecem ter poder? Por que continuamos nos sentindo vazios? Por que não vemos respostas? Mas aqui está a verdade. A oração não é apenas um hábito, é um encontro vivo com Deus. E há uma chave para que essa oração se torne poderosa, uma chave que transforma completamente nossa comunicação com o céu. Efésios nos diz: orem no Espírito em todo momento, com petições e súplicas. Mantenham-se alerta e perseverem na oração por todos os santos. Você percebe o que está sendo dito? Não se trata apenas de orar quando precisamos de algo, nem de fazê-lo como um ritual. A oração poderosa é aquela que é constante, que nasce do Espírito, que está alerta e que não se foca somente em nós, mas intercede pelos outros. Orar no Espírito significa que não dependemos de nossas próprias palavras ou ideias, mas deixamos que o Espírito Santo guie nossas orações. É a diferença entre falar com alguém sem conexão emocional e ter uma conversa profunda com alguém que realmente nos entende. O Espírito Santo nos ajuda a orar alinhados com a vontade de Deus, mesmo quando não sabemos o que pedir. Muitas vezes nos aproximamos de Deus com listas de desejos, como se Ele fosse um caixa eletrônico que simplesmente deve nos conceder o que pedimos.
Mas a oração não é isso. A oração é um ato de rendição, é abrir nosso coração e permitir que Deus opere em nós. Quando oramos no Espírito, nossas palavras deixam de ser meras repetições e se tornam um diálogo real com o Pai. Jesus mesmo nos advertiu contra as orações vazias, aquelas que repetem palavras sem sentido, sem conexão com Deus. Em Mateus 6:7 disse: "E ao orar, não usem repetições vãs, como fazem os gentios, pois pensam que serão ouvidos por suas muitas palavras. Não é a quantidade de palavras que torna uma oração eficaz, mas a conexão com Deus, a sinceridade, a entrega total à sua direção." Estar alerta na oração significa estar consciente da realidade espiritual. Não podemos orar apenas quando tudo está tranquilo. Precisamos orar mesmo quando não vemos perigo, pois a batalha espiritual é constante. A oração é nossa arma, é parte da armadura de Deus. Nos protege, nos fortalece e nos prepara para enfrentar as lutas diárias com fé e determinação. Mas aqui há algo mais. A oração poderosa não é apenas para nós. Efésios 6:18 nos diz que perseveremos na oração por todos os santos. Isso significa que nossa vida de oração não deve ser egoísta. Quando intercedemos pelos outros, quando oramos pela igreja, pelos que sofrem, por aqueles que necessitam de fortaleza, nossa oração se torna ainda mais poderosa. Pois quando oramos uns pelos outros, fortalecemos o corpo de Cristo e demonstramos o amor de Deus em ação. Imagine que a oração é como acender uma lâmpada em meio à escuridão. Há orações que são como fósforos, acendem uma pequena chama, mas se apagam rapidamente. São as orações apressadas, aquelas que não nascem do Espírito, que apenas buscam uma resposta rápida. Mas há orações que são como um fogo que não se apaga, pois estão conectadas com o poder do Espírito Santo. São orações constantes, sinceras, cheias de fé. E você, como está orando? Sua oração é um fósforo que se apaga rapidamente ou um fogo que permanece aceso? É uma conversa superficial ou uma conexão profunda com Deus? Se você deseja que sua oração tenha poder, não ore de sua própria força. Deixe que o Espírito Santo ore em você. Mantenha-se alerta, não se canse de orar, interceda pelos outros e confie que Deus está ouvindo. Não porque você usa muitas palavras, mas porque seu coração está verdadeiramente alinhado com Ele. A chave para uma vida de oração poderosa não está em quanto você ora, mas em como ora. Não se trata de rotina, mas de relacionamento. Trata-se de permitir que o Espírito Santo assuma o controle, que nossas palavras sejam dirigidas por Deus, que nossa oração se transforme em um fogo que nunca se apaga. E agora, faça uma pausa. Feche os olhos. Não pense no que dizer, apenas diga ao Senhor: guia a minha oração. Leva-me a uma comunicação profunda contigo. Ensina-me a orar no Espírito. E quando fizer isso, você sentirá a diferença, pois uma oração no Espírito muda tudo. Número 3. Muito de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi a um lugar solitário, onde se pôs a orar. Marcos 1, versículo 35. Jesus tinha uma agenda cheia. Seu ministério era intenso. Multidões o seguiam, buscavam seu ensino, sua cura, sua presença. Desde o amanhecer até a noite, ele estava rodeado de pessoas que precisavam de algo dele. No entanto, no meio de tudo, havia algo que ele nunca sacrificava: seu tempo a sós com o Pai. Marcos 1, versículo 35 diz: muito de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, saiu de casa e foi a um lugar solitário, onde se pôs a orar. Este versículo nos revela algo profundo. Antes de qualquer atividade, antes de qualquer milagre, antes de qualquer ensinamento, Jesus se retirava para orar. Isso nos mostra que a oração não era uma opção para ele, era uma necessidade. Em nossa vida, muitas vezes nos encontramos presos na rotina.
Levantamo-nos com pressa, atendemos responsabilidades, deixamo-nos absorver pelo barulho do mundo e, sem perceber, a oração fica relegada a alguns minutos no final do dia, quando o cansaço já assumiu o controle. Mas se Jesus, sendo o Filho de Deus, precisava se afastar para orar, quanto mais nós. A oração de Jesus não era superficial. Não se tratava de uma simples repetição de palavras. Era uma conexão profunda, um tempo de alinhamento com a vontade do Pai. Cada decisão que ele tomava era precedida por momentos de oração. Antes de escolher seus 12 discípulos, passou toda a noite orando. Antes de se enfrentar à cruz, prostrou-se em Getsêmani e clamou com todo o seu ser. Sua oração era intensa, era honesta, era cheia do Espírito. Quando os discípulos viram a forma como Jesus orava, entenderam que havia algo diferente em sua maneira de se comunicar com Deus. Por isso, em Lucas 11 disseram: Senhor, ensina-nos a orar. Não lhe pediram para ensinar a pregar, nem a curar os enfermos, nem a multiplicar pães. Pediram-lhe que lhes ensinasse a orar, porque sabiam que ali estava a verdadeira fonte do seu poder. Jesus respondeu, ensinando-lhes o que hoje conhecemos como o Pai Nosso. Mas mais do que um modelo de palavras, mostrou-lhes a atitude correta para se aproximar de Deus. Não se tratava de repetir frases memorizadas, mas de se aproximar com humildade, com fé, com total dependência do Pai. Orar no Espírito é mais que falar, é render-se. É permitir que o Espírito Santo tome o controle de nossas palavras, de nossos pensamentos, de nossos pedidos. É entrar naquela dimensão onde não apenas dizemos coisas a Deus, mas também aprendemos a ouvir sua voz. Em Getsêmani, Jesus mostrou o que é uma oração no Espírito. Não foi uma oração fria ou distante, foi um clamor. Foi suor transformado em gotas de sangue. Foi um diálogo real, um momento de total entrega. Pai, se queres, passa de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, mas a tua. Quando nossa oração é guiada pelo Espírito, deixamos de ver Deus como um simples provedor do que queremos e começamos a buscar sua vontade acima da nossa. Começamos a confiar que Ele sabe o que é melhor, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. Jesus também nos ensinou que a oração não é apenas um ato privado, mas uma força que une a comunidade. Em muitas ocasiões, orou com seus discípulos, mostrando que a oração compartilhada fortalece a fé, une corações e cria um ambiente onde a presença de Deus se manifesta. Se você deseja uma vida de oração como a de Jesus, precisa reservar um tempo, precisa buscar momentos de solitude com Deus, não como uma obrigação, mas como um anseio. Não se trata de encontrar um espaço perfeito, mas de fazer da oração um hábito essencial, tanto quanto respirar. Hoje, o Espírito Santo nos convida a seguir o exemplo de Jesus, a não depender de nossas forças, mas a buscar a orientação do Pai a cada passo, a começar cada dia em sua presença, a render-se completamente, permitindo que o Espírito interceda por nós. Feche os olhos por um momento. Quando foi a última vez que você buscou um tempo sozinho com Deus, sem distrações, sem pressa, apenas para estar em sua presença? Não adie esse encontro. Faça da oração uma prioridade, assim como Jesus fez. Porque quando aprendemos a orar no Espírito, nossa vida nunca mais será a mesma. Número 4. Garanto que se vocês tiverem fé e não duvidarem, não só farão o que eu fiz com a figueira, mas poderão dizer a este monte: afasta-te dali e lança-te no mar, e assim acontecerá. Mateus 21, versículo 21. Quando Jesus falou sobre a fé e a oração, não o fez de forma teórica. Não era apenas um conceito bonito para inspirar as pessoas. Ele falou com absoluta certeza, porque sabia que a oração, quando está cheia de fé verdadeira, move o céu e a terra. Mateus diz: garanto que se vocês tiverem fé e não duvidarem, não só farão o que eu fiz com a figueira, mas poderão dizer a este monte:
Afasta-te dali e lança-te no mar, e assim acontecerá. Jesus não estava exagerando. Ele estava revelando um princípio fundamental. Quando a oração é respaldada por uma fé inabalável, não há impossíveis. Mas aqui está o problema. Muitas vezes, oramos sem verdadeira expectativa. Dizemos as palavras corretas, mas no fundo duvidamos. Perguntamos-nos se Deus realmente nos ouvirá, se a resposta virá, se o que pedimos é possível. E Jesus nos deixa claro que a fé não funciona assim. A fé não é cruzar os dedos e esperar que algo aconteça. É uma certeza profunda, uma convicção que não vacila, uma confiança absoluta de que Deus fará o que prometeu. Elias entendeu esse princípio. Em 1 de Reis 17, orou para que não chovesse, e por 3 anos e meio os céus se fecharam. Depois, orou novamente e a chuva voltou. Não foi casualidade, não foi sorte, foi o resultado de uma fé intensa e uma oração fervorosa. Elias não apenas pediu, ele acreditou. E quando subiu ao Monte Carmelo para orar por chuva, não se contentou com uma única oração. Enviou seu servo para olhar ao céu 6 vezes antes de receber a sinal de uma pequena nuvem. Mas essa pequena sinal foi suficiente para ele. Ele sabia que Deus já havia respondido. O mesmo aconteceu com Moisés. Quando o povo de Israel pecou com o bezerro de ouro, a ira de Deus se acendeu contra eles. Mas Moisés intercedeu com tanta paixão, com tanta fé, que Deus mudou o seu decreto. Moisés não aceitou a destruição de Israel como um fato imutável. Ele clamou, insistiu, apelou à misericórdia divina. E Deus ouviu. Josué também compreendeu o poder da oração com fé. No meio da batalha, ele precisava de mais tempo para derrotar seus inimigos e orou algo que humanamente era impossível, que o sol se detivesse no céu. E Deus o fez. O dia se alongou até que a vitória estivesse completa. Isso nos ensina algo crucial. A oração com fé não pede apenas coisas razoáveis, pede o impossível e acredita que Deus pode realizá-lo. Mas há um princípio-chave que não podemos ignorar. A oração que move o céu e a terra não é apenas uma questão de palavras. É uma questão de obediência. Não podemos esperar que Deus faça grandes coisas em resposta à nossa oração se não vivermos alinhados com sua vontade. Elias, Moisés e Josué não eram homens perfeitos, mas eram obedientes. A fé sem obediência é uma ilusão. Outro elemento fundamental é a humildade. A oração poderosa não é uma exigência a Deus. Não se trata de tratar Deus como um servo que deve fazer o que lhe pedimos. É um ato de confiança, mas também de rendição. É dizer a Deus: Senhor, creio no teu poder, mas mais do que a minha vontade, que se faça a tua. A gratidão também desempenha um papel fundamental. Jesus, antes de realizar milagres, agradecia ao Pai. Antes de multiplicar os pães, deu graças. Antes de ressuscitar Lázaro, disse: Pai, te agradeço porque me ouviste. A gratidão não é apenas para quando vemos a resposta, mas também antes, pois demonstra que confiamos que Deus já está operando. Então, hoje, pergunte a si mesmo: você está orando com fé real? Está pedindo com a convicção de que Deus pode fazer o impossível? Ou suas orações estão cheias de dúvidas e medos? Se você deseja ver orações que movem o céu e a terra, não basta pedir. É preciso acreditar. Acreditar sem reservas. Acreditar sem plano B. Acreditar como se a resposta já estivesse a caminho. E viver em obediência, em humildade, em gratidão. Feche os olhos por um momento. Pense naquilo que parece impossível em sua vida. Algo que você já deu por perdido. Algo que sente que nunca mudará. E agora, com uma fé firme, diga a Deus: Senhor, sei que nada é impossível para ti. Hoje oro com fé, sem duvidar, sem medo, sem reservas. Confio em ti. Porque quando uma oração nasce de uma fé inabalável, o céu se abre e a terra treme. Número 5.
A mente dominada pela carne é morte, enquanto a mente dominada pelo Espírito é vida e paz. Romanos 8, versículo 6. Às vezes queremos orar, mas algo nos impede. Sentamo-nos, fechamos os olhos, tentamos conectar com Deus, mas nossa mente começa a divagar. Distraímo-nos, pensamos em nossas preocupações, no que temos que fazer depois, no que nos inquieta. E no final, sentimos que nossa oração não foi mais que uma tentativa falhada. Romanos diz: a mente dominada pela carne é morte, enquanto a mente dominada pelo Espírito é vida e paz. Aqui está a chave de por que muitos não conseguem orar no Espírito. A luta não está apenas nas palavras que dizemos, mas no que domina nossa mente e coração. Se nossa mente está presa no terrenal, nas preocupações do mundo, na ansiedade do dia a dia, a oração se torna superficial, sem vida, sem poder. Um dos maiores obstáculos é a dualidade entre a carne e o espírito. A carne busca conforto, prazer imediato, distração. A carne resiste à disciplina, quer que tudo seja rápido e fácil. Mas a oração no espírito requer entrega, requer tempo, requer renúncia. É por isso que muitas vezes preferimos fazer qualquer outra coisa antes de orar. Nós nos entretemos com redes sociais, com conversas triviais, com atividades que nos distraem. E quando chega a hora de orar, nossa mente está exausta, dispersa, sem direção. Outro problema é a falta de compreensão. Muitos acreditam que orar no Espírito significa simplesmente falar em línguas ou sentir uma emoção forte. Mas é muito mais do que isso. Orar no Espírito é entrar em comunhão profunda com Deus, é permitir que seja o Espírito Santo quem guie nossas palavras, quem interceda por nós quando não sabemos o que dizer. Não se trata de repetir frases vazias, mas de abrir o coração com sinceridade e permitir que Deus opere em nossa vida. As distrações também são um inimigo constante. O inimigo sabe que a oração é nossa maior arma. Por isso, faz de tudo para nos desviar. Justamente quando queremos orar, chegam ligações, notificações, pensamentos urgentes sobre coisas sem importância. Nossa própria mente se torna um campo de batalha. É como se tentássemos conversar com alguém importante em meio a um barulho ensurdecedor. Não conseguimos nos concentrar, não conseguimos ouvir, não conseguimos nos conectar. O orgulho é outro grande obstáculo. Muitas vezes acreditamos que podemos lidar com a vida sozinhos, que não precisamos depender tanto de Deus. Mas a oração no Espírito requer humildade, requer reconhecer que sem Ele não somos nada. O próprio Jesus, sendo o Filho de Deus, passava longas horas em oração. Não porque o precisasse em termos humanos, mas porque estava nos mostrando o modelo perfeito de dependência total do Pai. Se Jesus orou com tanta intensidade, como podemos pensar que nós podemos viver sem oração? A falta de disciplina também é um problema. Queremos sentir Deus na oração, mas não queremos nos comprometer a um tempo constante com Ele. Oramos somente quando temos uma necessidade urgente, quando estamos em crise, mas não cultivamos uma vida de oração diária. É como querer estar em forma sem fazer exercícios regularmente. Não se trata de um ato isolado, mas de um relacionamento que se constrói com perseverança. O medo da vulnerabilidade é outro fator. Orar no Espírito significa nos expormos, significa abrir completamente o coração. E muitas vezes isso dá medo. Tememos o que Deus possa nos mostrar sobre nós mesmos. Tememos que Ele nos peça para abandonar coisas que nos prendem ao mundo. Mas a verdadeira oração nos transforma, nos purifica, nos leva a uma paz que não se encontra em nenhum outro lugar. Então, como podemos superar esses obstáculos? Primeiro, alinhando nossa mente com a palavra de Deus. Se enchermos nossa mente com sua verdade, se meditarmos nas Escrituras, nossa oração fluirá com mais facilidade. Segundo, estabelecendo um tempo intencional para orar, sem distrações, sem interrupções.
Terceiro, deixando o orgulho de lado e reconhecendo nossa total dependência de Deus. E, acima de tudo, perseverando, mesmo quando não sentimos nada, mesmo quando parece difícil. Deus está esperando que o busquemos, não com orações vazias, mas com um coração disposto. Não importa se hoje você tem dificuldade para orar, não importa se sua mente está inquieta. Apenas venha a Ele, desligue o barulho, deixe de lado as distrações e diga: Senhor, ensina-me a orar no Espírito, leva-me a uma comunhão profunda contigo, que não seja a minha carne que domine, mas o teu Espírito em mim. Porque quando você aprende a orar no Espírito, encontra algo que o mundo não pode te dar: vida e paz. Número 6. Se em meu coração tivesse eu abrigado maldade, o Senhor não me teria ouvido. Salmo 66, versículo 18. Às vezes nos perguntamos por que nossas orações parecem não chegar a Deus. Falamos, pedimos, clamamos, mas sentimos que o céu está fechado, que nossas palavras ricocheteiam no silêncio. E nos perguntamos, por que Deus não responde? Acaso não está me ouvindo? O Salmo nos dá uma resposta clara. Se em meu coração tivesse eu abrigado maldade, o Senhor não me teria ouvido. Existem erros que bloqueiam nossa oração. Não é que Deus não queira responder, mas que às vezes nós mesmos erguemos barreiras que impedem que nossa comunicação com Ele flua com liberdade. Um dos principais bloqueios é o pecado não confessado. Às vezes, acreditamos que podemos continuar orando e nos aproximando de Deus sem lidar com as áreas de nossa vida que não estão em ordem. Mas a verdade é que o pecado cria uma distância, não porque Deus se afasta de nós, mas porque nosso próprio coração se endurece. Quando não enfrentamos nossos erros, quando justificamos nossas falhas ou ignoramos a voz do Espírito que nos chama ao arrependimento, nossa oração perde poder. Outro obstáculo é orar com motivos egoístas. Tiago 4:3 diz com clareza: pedem e não recebem, porque pedem com más intenções, para satisfazer os seus próprios desejos. Às vezes nossas orações estão centradas apenas no que queremos, no que nos convém, sem considerar a vontade de Deus. Oramos pedindo bênçãos, mas não queremos compromissos. Queremos respostas imediatas, mas sem um relacionamento real com Ele. A falta de perdão é outra armadilha que nos impede de orar no Espírito. O próprio Jesus nos ensinou em Marcos 11:25. Quando estiverem orando, se tiverem algo contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial perdoe a vocês os seus pecados. O ressentimento e a amargura envenenam a alma. Eles nos enchem de um peso que nos separa de Deus. Como podemos esperar receber misericórdia se nós mesmos não a concedemos? A incredulidade também é um freio na oração. Muitas vezes oramos, mas no fundo duvidamos. Temos dificuldade em acreditar que Deus realmente pode fazer o que pedimos. Hebreus 11:6 nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus. Não se trata apenas de dizer as palavras corretas, mas de confiar plenamente que Ele tem o poder e a vontade de responder. As relações rompidas também afetam nossa vida de oração. 1 de Pedro 3:7 diz que até mesmo o relacionamento entre cônjuges influencia a forma como Deus ouve nossas orações. Quando há conflitos não resolvidos, quando há orgulho, quando não buscamos a reconciliação, nossa comunhão com Deus é afetada. A oração não é apenas um ato individual, mas está conectada à maneira como vivemos e tratamos os outros. Outro erro é a distração. Vivemos em um mundo cheio de ruído. Nossas mentes estão saturadas de informações, preocupações e tarefas pendentes. Tentamos orar, mas os pensamentos se desviam. Nossa concentração se rompe e acabamos desconectados. Para orar no Espírito, precisamos aprender a estar presentes, a dedicar um tempo de qualidade a Deus, sem pressa nem interrupções. Então, o que podemos fazer? A chave está na autoavaliação.
Antes de orar, revisemos nosso coração. Perguntemos: há algo que preciso confessar? Estou orando com o motivo correto? Estou guardando rancor contra alguém? Realmente acredito no que estou pedindo? Se quisermos orar no Espírito e ver respostas, precisamos limpar o caminho. Precisamos confessar nossos pecados, alinhar nossas intenções com a vontade de Deus, soltar o ressentimento, fortalecer nossa fé e cuidar de nossos relacionamentos. Feche os olhos por um momento e diga a Deus: Senhor, se há algo em meu coração que está bloqueando minha oração, mostra-me. Ajuda-me a corrigi-lo, a me render, a buscá-lo com sinceridade. Quero orar no Espírito e viver em comunhão contigo. Porque quando eliminamos os bloqueios, quando nos aproximamos com um coração limpo e humilde, nossas orações não só são ouvidas, como têm o poder de transformar tudo ao nosso redor. Número 7. Porque aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende. O que no Espírito diz são mistérios. 1 Coríntios 14, versículo 2. Quando falamos do dom de línguas, adentramos em um mistério profundo do Espírito, algo que não pode ser compreendido com a lógica humana, mas que, no âmbito espiritual, tem um poder imenso. A Bíblia diz em Coríntios: porque aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus, pois ninguém o entende. O que no Espírito diz são mistérios. Isso significa que há uma linguagem celestial, uma forma de comunicação que transcende nossas palavras e que se conecta diretamente com Deus. Desde o dia de Pentecostes, quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em diferentes línguas, esse dom tem sido uma manifestação poderosa dentro do corpo de Cristo. Não é apenas um fenômeno histórico, mas uma ferramenta viva que continua operando hoje na igreja e na vida de muitos crentes. Falar em línguas não é simplesmente balbuciar sons sem sentido. É uma expressão do Espírito que permite falar diretamente com Deus, sem que a mente limite o que se diz. Por isso, muitas vezes, quando oramos em línguas, não entendemos o que estamos dizendo, mas no âmbito espiritual, coisas estão se movendo. É uma forma de oração na qual o Espírito intercede por nós conforme a vontade de Deus. Mas aqui está o interessante. Esse dom tem duas dimensões. Uma é a edificação pessoal e a outra é a edificação da igreja. Paulo diz em Coríntios 14: aquele que fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas aquele que profetiza, edifica a igreja. Isso significa que quando oras em línguas em tua intimidade com Deus, fortaleces teu espírito, enches-te de fé e te alinhas com a vontade divina. Mas quando esse dom se manifesta na congregação, deve ir acompanhado de interpretação, para que todos sejam edificados e possam entender a mensagem. O problema é que muitas vezes esse dom tem sido mal interpretado ou mal utilizado. Há quem acredite que é um sinal obrigatório do batismo no Espírito Santo e desdenhe daqueles que não falam em línguas. Outros o veem como algo estranho ou desnecessário e o rejeitam completamente. Mas a verdade é que o dom de línguas é um presente de Deus, não um requisito para a salvação, nem um sinal de superioridade espiritual. É uma ferramenta poderosa para aqueles que o recebem e o utilizam com um coração correto. Outra coisa importante é que falar em línguas não é algo que se possa forçar. Não é uma habilidade que se aprende, nem uma técnica que se pratica. É uma manifestação do Espírito e, como qualquer outro dom, é recebido pela graça e ativado pela fé. Muitas pessoas desejam falar em línguas, mas têm medo ou dúvidas. Perguntam-se: e se não for real? E se eu estiver apenas inventando sons? Mas é aí que entra a fé. Quando Deus concede um dom, Ele é fiel para manifestá-lo no seu tempo e da maneira correta. Alguns estudos científicos analisaram a glossolalia, como se chama esse fenômeno em termos técnicos.
e descobriram que, quando uma pessoa ora em línguas, as áreas do cérebro relacionadas com a linguagem deixam de estar ativas. Isso confirma o que a Bíblia diz: meu espírito ora, mas meu entendimento fica sem fruto. Ou seja, é uma linguagem do espírito, não da mente. Não é algo racional, mas espiritual. Mas, além do que a ciência possa dizer, o que realmente importa é o impacto que isso tem na vida do crente. Muitos testemunhos mostram como a oração em línguas trouxe paz em meio à angústia, fortaleceu a fé em momentos de crise e deu direção em tempos de confusão. Porque, quando oras em línguas, não estás limitado pelo teu raciocínio, mas permites que o Espírito Santo interceda através de ti. Se nunca falaste em línguas, isso não significa que és menos espiritual. Deus se manifesta de maneiras diferentes em cada pessoa, mas se sentes o desejo em teu coração, pede ao Espírito Santo que te guie. Não se trata de imitar outros nem de buscar uma experiência emocional, mas de abrir teu coração e deixar que Deus opere em ti. A oração em línguas é um dom divino, uma forma de comunicação que nos permite ir além de nossas palavras e entrar em um nível mais profundo com Deus. É um mistério, sim, mas um mistério cheio de poder. Uma linguagem que não é deste mundo, mas que transforma nossas vidas aqui na terra. Feche os olhos por um momento e diz ao Senhor: Pai, quero me aproximar mais de Ti. Quero Te conhecer mais profundamente. Se esse dom faz parte do que tens para mim, aqui estou com um coração aberto. Enche-me com o Teu Espírito, ensina-me a orar além das minhas palavras, a me conectar contigo em uma dimensão mais profunda. Porque, quando aprendemos a orar no Espírito, entramos em um nível de intimidade com Deus que vai além do que podemos imaginar. É um presente, uma ferramenta, um mistério. Mas, acima de tudo, é uma conexão direta com o coração do Pai. Número 8. Mas quando vocês orarem, vão para o seu quarto, fechem a porta e orem ao seu Pai, que está em segredo. Assim o seu Pai, que vê o que se faz em segredo, os recompensará. Mateus 6, versículo 6. Jesus não disse que a oração deveria ser um espetáculo, nem que deveria impressionar os outros. Não ensinou a orar com palavras rebuscadas, nem com um tom religioso. De fato, deixou muito claro como deveria ser nossa atitude ao orar em Mateus. Mas quando vocês orarem, vão para o seu quarto, fechem a porta e orem ao seu Pai, que está em segredo. Assim o seu Pai, que vê o que se faz em segredo, os recompensará. A oração é um ato de intimidade com Deus. Não se trata de demonstrar espiritualidade diante dos outros, mas de ter um relacionamento sincero com o Pai. Jesus nos convida a fechar a porta, a nos afastarmos do barulho, a encontrarmos-nos com Deus no secreto, porque é no secreto que ocorrem as conversas mais profundas. É ali que nossa fé se fortalece, que encontramos direção, que recebemos consolo e que somos transformados. Muitas vezes nos preocupamos com a forma como oramos. Pensamos que devemos dizer as palavras corretas, que nossa oração deve soar profunda, que devemos repetir certas frases. Mas Deus não busca discursos bem elaborados, mas corações sinceros. Não o impressionam nossas palavras, mas nossa disposição. Uma oração autêntica não é aquela que soa bonita, mas a que vem da alma. A humildade é chave ao orar. Não nos aproximamos de Deus para exigir, nem para tentar convencê-lo de que nos dê o que queremos. Nos aproximamos reconhecendo nossa dependência total dele. Jesus contou a história de um fariseu e de um publicano que oravam no templo. O fariseu se orgulhava de suas boas ações e agradecia por não ser como os outros pecadores. Em contrapartida, o publicano nem sequer erguia o olhar, mas batia no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Lucas 18, 13. Jesus disse que foi o publicano quem saiu justificado, pois Deus olha para o coração e não para as aparências.
Quando oramos no Espírito, também é fundamental a rendição. Não podemos nos aproximar de Deus com uma lista de exigências e esperando que tudo seja feito à nossa maneira. Devemos estar dispostos a dizer: Senhor, que não se faça a minha vontade, mas a tua. A oração não é apenas para pedir coisas, mas para nos alinharmos com o plano de Deus, para confiar que Ele sabe o que é melhor, mesmo que às vezes não o entendamos. A confiança também é essencial. Muitas vezes oramos, mas em nosso íntimo duvidamos. Perguntamo-nos se Deus realmente nos ouve, se Ele responderá, se importa com o que lhe dizemos. Mas a oração sem fé é apenas um monólogo vazio. Jesus disse em Marcos 11:24: Por isso vos digo, crede que já tendes recebido tudo o que pedirdes em oração, e assim será. Quando oramos com confiança, quando cremos que Deus é fiel às suas promessas, nossa atitude muda. Deixamos de orar com ansiedade e começamos a orar com gratidão. Outro erro comum é transformar a oração em um simples ritual. Repetimos as mesmas frases, dizemos palavras sem pensar, cumprimos a oração como se fosse uma obrigação. Mas a oração não é um ato mecânico, e sim uma conversa viva. Jesus nos advertiu em Mateus 6:7, e ao orar, não falem apenas por falar, como fazem os gentios. Eles pensam que serão ouvidos por causa de suas muitas palavras. Não se trata da quantidade, mas da qualidade. Não importa quanto tempo ores, mas com que atitude o faças. Por isso, antes de orar, é bom fazer uma pausa. Pergunte a si mesmo: estou orando com humildade ou com orgulho? Estou buscando a vontade de Deus ou apenas quero que se faça a minha? Estou confiando em sua resposta ou estou duvidando no meu íntimo? Se quisermos orar no Espírito, devemos começar pelo coração, porque a atitude com que nos aproximamos de Deus determina o impacto de nossa oração. Feche os olhos por um momento e diga a Deus: Pai, ensina-me a orar com um coração sincero. Que a minha oração não seja um ato vazio, mas um encontro real contigo. Ajuda-me a confiar na tua vontade, a me render ao teu propósito e a buscar-te no secreto, onde tu transformas a minha vida. Quando oramos com a atitude correta, quando deixamos de lado a aparência e nos aproximamos de Deus com um coração genuíno, a oração deixa de ser um ato religioso e se torna uma experiência poderosa, uma conexão real com o Pai, um momento onde o impossível se torna possível. Número 9. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos conforme a vontade de Deus. Romanos 8, versículo 27. Às vezes chegamos à oração sem palavras. Sentimos-nos tão carregados, tão confusos, tão exaustos, que não sabemos o que dizer. Abrimos a boca, mas as palavras não saem. Queremos expressar o que carregamos dentro de nós, mas não encontramos como. É nesses momentos que o Espírito Santo assume o relevo. Ele intercede por nós. Romanos nos diz: e aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos conforme a vontade de Deus. Isso significa que, mesmo quando não sabemos como orar, quando nossas palavras são insuficientes, o Espírito Santo intervém. Ele entende nossas angústias, nossos medos, nossas necessidades mais profundas. E o mais incrível é que intercede conforme a vontade do Pai. Há ocasiões em que oramos a partir de nossa própria lógica, do que acreditamos ser melhor para nós. Pedimos coisas que, na verdade, não precisamos. Queremos soluções rápidas, alívio imediato, respostas à nossa maneira. Mas o Espírito Santo conhece o plano de Deus para a nossa vida. Sabe o que realmente nos convém. Por isso, quando intercede, o faz de acordo com a vontade do Pai. Isso nos dá uma segurança imensa. Não estamos sozinhos na oração. Não dependemos unicamente de nossa capacidade de nos expressar bem ou de encontrar as palavras corretas.
Há alguém dentro de nós, o Espírito de Deus, que clama por nós. E não o faz com palavras humanas, mas com gemidos inefáveis. É uma intercessão tão profunda, tão intensa, que transcende a linguagem. Mas o que isso significa na vida prática? Significa que, quando sentir que não pode orar, ore mesmo assim, mesmo que seja em silêncio, mesmo que só consiga suspirar. Porque nesse momento, o Espírito está orando em seu lugar. Quando se ajoelha sem saber o que dizer, quando só pode chorar diante de Deus, Ele está intercedendo por você. Isso também nos mostra que a oração não é apenas uma questão de palavras, mas de conexão. Às vezes, acreditamos que orar é simplesmente conversar com Deus, dizer nossas petições, fazer nossa lista de necessidades. Mas a oração é muito mais do que isso. É um encontro com o Espírito, é um momento em que nos rendemos, em que permitimos que Deus assuma o controle. O Espírito Santo não só intercede, como também nos consola. Em meio à angústia, Ele nos dá paz. No meio da incerteza, nos enche de esperança. Lembra-nos das promessas de Deus, dá-nos forças para seguir adiante. É como um amigo fiel que está sempre presente, ajudando-nos a carregar nossos fardos. Jesus chamou o Espírito Santo de Paráclito, que significa aquele que está ao nosso lado para nos ajudar. Não estamos sozinhos na oração, nem na luta. Há um intercessor que clama por nós, que nos fortalece, que nos aproxima do Pai, mesmo quando nos sentimos distantes. Portanto, não se preocupe se às vezes você não sabe o que dizer. Não se angustie se suas palavras parecerem fracas ou insuficientes. O que realmente importa não é como você ora, mas confiar que o Espírito Santo está intercedendo por você. Feche os olhos por um momento e diga ao Senhor: Pai, às vezes não sei como orar. Às vezes me faltam as palavras, o cansaço me domina, não sei o que pedir. Mas hoje confio que Teu Espírito intercede por mim. Rendo-me à Tua vontade, confio que Tu sabes o que preciso. Obrigado porque não estou sozinho na oração, porque Teu Espírito clama por mim com um amor que não consigo compreender. Quando entendemos que não dependemos de nossa própria força para orar, quando nos rendemos e deixamos que o Espírito tome o controle, a oração se torna algo mais profundo, mais poderoso. É então que entramos em uma comunhão real com Deus. E nessa comunhão, nossos fardos são aliviados, nossa fé é fortalecida e nosso coração é transformado. Número 10. Por isso também nós, tendo ao nosso redor tão grande nuvem de testemunhas, despojemo-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia, e corramos com paciência a carreira que temos pela frente. Hebreus 12. Às vezes, tentamos orar, mas nossa mente está em outro lugar. Ajoelhamos para falar com Deus e, de repente, lembramos de uma mensagem pendente, uma tarefa por fazer, ou simplesmente nossa mente divaga sem rumo. Isso nos acontece a todos. É como quando você tenta ouvir alguém falar, mas o barulho de fundo não te deixa se concentrar. Assim, acontece com a oração. Se não aprendermos a controlar as distrações, nossa conexão com Deus se enfraquece. Hebreus 12 nos diz: por isso, também nós, tendo ao nosso redor tão grande nuvem de testemunhas, despojemo-nos de todo o peso e do pecado que nos assedia, e corramos com paciência a carreira que temos pela frente. Esse versículo nos dá uma chave fundamental: despojar-nos de todo o peso. E isso inclui as distrações que nos impedem de focar em Deus. O primeiro passo para superar as distrações na oração é reconhecê-las sem frustração. Às vezes, quando percebemos que estamos distraídos, nos sentimos culpados e desanimados. Mas em vez de ver as distrações como um obstáculo insuperável, devemos aprender a identificá-las e redirecionar nossa atenção para Deus. Não se trata de orar sem interrupções, mas de voltar a Deus cada vez que nossa mente se desvie. Um ambiente adequado também é crucial. O próprio Jesus buscava lugares solitários para orar. Não é coincidência que em Mateus nos diga:
Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai, que está em secreto. Quando eliminamos o ruído externo e nos afastamos das distrações, nossa mente se aquieta e nosso espírito se abre à presença de Deus. Encontre um lugar tranquilo onde você possa orar sem interrupções e faça desse espaço um santuário pessoal de comunhão com Deus. Outra estratégia efetiva é estabelecer um horário regular de oração. Se orarmos apenas quando temos tempo, as distrações sempre se interporão. Mas quando fazemos da oração um hábito, nossa mente se treina para entrar em comunhão com Deus com mais facilidade. Assim como estabelecemos rotinas para outras atividades diárias, devemos estabelecer momentos específicos para falar com Deus. As técnicas de concentração também podem nos ajudar. Repetir um versículo ou uma frase curta pode focar nossa mente na oração. Algumas pessoas acham útil escrever suas orações para se manterem conectadas com seus pensamentos. Outras preferem orar em voz alta, o que ajuda a evitar que a mente divague. O importante é encontrar o que funciona melhor para você e transformar isso em uma prática constante. Além disso, devemos refletir sobre as causas de nossas distrações. Às vezes, nossa falta de concentração não é apenas um problema externo, mas algo mais profundo. Pode ser ansiedade, preocupações não resolvidas ou até mesmo um coração cheio de coisas que precisam ser entregues a Deus. Em vez de lutar contra as distrações, podemos usá-las como guia para identificar quais áreas da nossa vida precisam de mais entrega e oração. Também é recomendável limitar o uso de dispositivos eletrônicos antes de orar. Vivemos em uma era de sobrecarga de informação. Antes de buscar Deus, enchemos nossa mente com notícias, redes sociais e preocupações do dia a dia. Não é de surpreender que nossa mente fique inquieta quando tentamos orar. Desconectar-se um pouco antes de orar pode ajudar a entrar na presença de Deus com uma mente mais clara e receptiva. Aceitar que as distrações fazem parte da nossa humanidade também é fundamental. Não se trata de alcançar uma perfeição impossível, mas de exercitar nossa paciência e persistência na oração. Cada vez que conseguimos redirecionar nossa mente para Deus, estamos fortalecendo nossa disciplina espiritual. Feche os olhos por um momento e diga ao Senhor: Pai, sei que minha mente às vezes se distrai, que meus pensamentos divagam e minhas preocupações me absorvem. Mas hoje quero aprender a focar em Ti, a encontrar na oração um refúgio e um espaço de conexão genuína contigo. Ajuda-me a despojar-me de todo o peso que me afasta da Tua presença e a encontrar na oração um momento de paz e clareza. Quando entendemos que a oração não é um ato mecânico, mas um encontro com Deus, as distrações perdem seu poder. Não se trata de orar sem interrupções, mas de aprender a voltar a Deus cada vez que nossa mente se desvie. Porque nesse retorno constante, nossa fé se fortalece e nosso relacionamento com Deus se aprofunda. Número 11. E da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois o que havemos de pedir conforme convém, não o sabemos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos indecíveis. Romanos 8, versículo 26. Às vezes, quando tentamos orar, sentimos que não há palavras suficientes para expressar o que há em nosso coração. Ajoelhamos, queremos falar com Deus, mas nos encontramos em silêncio, sem saber o que dizer. É um momento de vulnerabilidade, de confusão e talvez de cansaço, mas aqui está a verdade poderosa. Quando nossas palavras se esgotam, o Espírito Santo continua. Ele não para. Ele intercede, fala por nós e eleva nossa oração ao Pai de uma maneira que vai além da nossa compreensão. Romanos 8, versículo 26 nos diz: E da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois o que havemos de pedir conforme convém, não o sabemos, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos indecíveis.
Esse versículo nos lembra que nossa incapacidade de orar não é um obstáculo para Deus. Nossa fraqueza não é um problema para o Espírito Santo. De fato, é em nossa fraqueza que seu poder se manifesta com mais clareza. Muitas vezes nos frustramos ao sentir que nossas orações não são eloquentes ou que não encontramos as palavras adequadas. Mas a oração não é um discurso bem estruturado, não é uma apresentação diante de Deus na qual precisamos impressionar com nosso vocabulário. A oração é uma conversa íntima com o Criador do universo, e nessa conversa o Espírito Santo é nosso mediador. Ele intercede quando nossas palavras não são suficientes. Não apenas traduz nossos sentimentos em uma oração compreensível para Deus, mas o faz conforme a vontade divina. Ou seja, enquanto nós podemos estar inseguros do que realmente precisamos ou de como pedir, o Espírito Santo sabe com certeza. Ele intercede com gemidos indecíveis, uma expressão tão profunda que transcende a linguagem humana. Imagine que você está em uma situação difícil e não consegue explicar com clareza o que sente. Talvez esteja angustiado, cansado, confuso. Tenta falar com Deus, mas só saem suspiros, lágrimas ou um silêncio profundo. Nesses momentos, o Espírito Santo toma o que há em seu coração e o apresenta ao Pai com uma clareza que você mesmo não poderia alcançar. Deus não apenas ouve nossas palavras, mas sonda nossos corações. Ele conhece nossas intenções, nossos pensamentos mais profundos e nossas lutas. E o Espírito que está em nós conhece a vontade de Deus. Essa combinação perfeita assegura que nossa oração, embora pareça fraca, seja poderosa na presença do Senhor. Não se trata de orar com perfeição, mas de orar com rendição. Às vezes, queremos controlar nossas orações, direcioná-las com exatidão e nos certificar de que estamos pedindo o correto. Mas Deus nos convida a confiar, a soltar o controle e permitir que o Espírito Santo faça o que melhor sabe fazer, interceder por nós. Jesus nos prometeu que o Espírito Santo seria nosso consolador, nosso guia, nosso mestre. Não estamos sozinhos na vida de oração. Não dependemos unicamente de nossa capacidade de encontrar as palavras certas. Quando nos sentimos vazios, quando a dor nos deixa sem fala, quando o peso é demasiado, o Espírito nos ajuda. Ele assume o relevo e continua orando em nosso favor. Isso nos ensina algo fundamental. A oração não é apenas falar, mas também ouvir. É permitir que o Espírito nos fale, nos guie e nos transforme no processo. Às vezes, a melhor oração não é aquela que pronunciamos com palavras, mas a que ocorre em um coração rendido à obra do Espírito. Portanto, não se preocupe se você sentir que sua oração é insuficiente. Não se desespere se há dias em que você só consegue dizer, Senhor, ajuda-me, ou se só consegue permanecer em silêncio diante de sua presença. É nesses momentos que o Espírito Santo age com mais força. Feche os olhos por um momento e respire profundamente. Imagine que o Espírito Santo está intercedendo por você agora mesmo, levando suas cargas diante de Deus, expressando o que você não consegue dizer. Deixe que essa verdade o encha de paz. Embora suas palavras terminem, o Espírito nunca se detém. Ele continua orando, continua intercedendo, continua conectando seu coração com o Pai. Confie em sua obra, descanse em sua intercessão. E lembre-se que mesmo quando você não consegue falar, Deus continua ouvindo. Número 12. Porque embora andemos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. 2 Coríntios 10, versículo 3. Vivemos num mundo onde muitas das nossas lutas parecem visíveis, tangíveis. Problemas familiares, conflitos no trabalho, desafios econômicos, ansiedade, dúvidas. Mas a Bíblia nos revela uma realidade mais profunda. Nossa verdadeira batalha não é contra carne e sangue,
mas contra forças espirituais que buscam nos afastar de Deus. Paulo nos adverte: porque embora andemos na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Esta não é uma luta física, não se ganha com força humana, com estratégias terrenas ou com nossa própria inteligência. Ganha-se no Espírito, e a oração é nossa arma mais poderosa. Quando oramos no Espírito, estamos entrando no campo de batalha. Não é uma simples petição ou um ritual vazio, é um ato de guerra. Cada vez que clamamos a Deus, cada vez que intercedemos, estamos derrubando fortalezas que o inimigo ergueu em nossa mente, em nossa vida, em nossa família. Essas fortalezas podem ser pensamentos negativos, mentiras que o inimigo semeou, hábitos destrutivos, medos paralisantes ou até ataques espirituais diretos. Mas, na oração, essas fortalezas podem cair. Muitos crentes vivem ignorando essa dimensão espiritual, sem se dar conta de que, a cada dia, estão no meio de uma guerra. Sentem-se oprimidos, desmotivados, sem forças, como se algo invisível estivesse roubando sua paz e seu propósito. E a razão é que não estão usando as armas que Deus lhes deu. Tentam resolver tudo com métodos humanos, mas essa batalha não se ganha com lógica, ganha-se com poder espiritual. Deus nos deu ferramentas para enfrentar e vencer. Efésios 6 nos fala da armadura de Deus, o cinto da verdade, a couraça da justiça, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada do Espírito e algo fundamental: orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito. A oração no Espírito é nossa conexão direta com o poder de Deus, nossa linha de comunicação com o Comandante Supremo. Ao orar no Espírito, não estamos limitados às nossas próprias palavras ou entendimento. Às vezes, nossas orações são fracas porque não sabemos exatamente o que pedir ou como enfrentar o que ocorre no âmbito espiritual. Mas o Espírito Santo nos guia, nos fortalece e nos dá as palavras corretas. Mesmo quando não compreendemos a magnitude da batalha, Ele intercede por nós com poder. Quando Jesus foi tentado no deserto, não lutou com argumentos humanos. Usou a palavra de Deus e a comunhão com o Pai através da oração. E esse continua sendo nosso modelo. Se Jesus, sendo o Filho de Deus, dependia da oração para resistir e vencer, quanto mais nós precisamos fazê-lo. Não podemos lutar sozinhos. A carne não tem poder contra o inimigo, mas o Espírito de Deus em nós tem. Orar no Espírito também significa orar com discernimento. Às vezes, o que vemos no natural é apenas um reflexo do que ocorre no mundo espiritual. Um conflito no lar pode ser mais do que uma simples discussão. Pode ser um ataque do inimigo para semear divisão. Um período de seca espiritual não é apenas uma fase, é uma estratégia para enfraquecer nossa fé. Quando discernimos isso, ao invés de reagir com frustração ou desespero, pegamos nossas armas e lutamos em oração. Além disso, a oração no Espírito não só nos fortalece individualmente, como une o povo de Deus num frente comum. Em Atos 12, quando Pedro estava na prisão, a igreja orou fervorosamente por ele e Deus enviou um anjo para libertá-lo. Isso não foi uma simples coincidência. Foi o poder da oração em ação. Quando os crentes se unem em oração, os céus se movem, os planos do inimigo se frustram e a vontade de Deus se estabelece. Mas a chave é a perseverança. Muitas vezes, os ataques do inimigo vêm com força, porque sabe que, se conseguirmos desanimar, deixamos de orar. E quando deixamos de orar, abaixamos a guarda. É por isso que a Bíblia nos chama a vigiar e a orar sem cessar. A oração não é apenas um ato ocasional, é um estilo de vida, uma disciplina, uma estratégia constante. Pense nisso. Que fortalezas têm te oprimido? Que situações parecem não mudar? Não importa quanto esforço você coloque. Talvez a solução não esteja em fazer mais, mas em orar mais.
não em lutar com suas próprias forças, mas em depender do poder de Deus. Levante sua voz em oração, use as armas espirituais que Deus te deu e verá como as correntes começam a se quebrar. Essa é a realidade da guerra espiritual. Mas não estamos sozinhos na batalha. O Espírito Santo luta conosco, nos fortalece e nos guia. E quando oramos no Espírito, não estamos lutando para conquistar a vitória. Estamos lutando a partir da vitória que Cristo já assegurou na cruz. Portanto, não fique na defensiva. Tome seu lugar na oração, derrube fortalezas, reivindique as promessas de Deus, resista ao inimigo com a autoridade que Deus te concedeu. E nunca se esqueça que quando oras no Espírito, o próprio céu se move a teu favor. Número 13. Pois se vocês, ainda sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Lucas 11, versículo 13. Deus nunca deixa seus filhos sem ferramentas. Desde o princípio, seu desejo tem sido que tenhamos uma conexão direta com Ele, sem barreiras, sem intermediários, sem limitações humanas. E uma das formas em que nos deu acesso à sua presença é através do dom de orar no Espírito. Não é algo reservado para alguns poucos, não é um privilégio exclusivo. O próprio Jesus nos assegurou em Lucas: pois se vocês, ainda sendo maus, sabem dar coisas boas a seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Aqui há uma verdade poderosa. Deus está disposto a derramar seu Espírito sobre qualquer um que o busque com fé. Mas a pergunta é: estamos realmente desejando esse dom? Estamos pedindo-o com a intensidade e a confiança de um filho que sabe que seu Pai Celestial nunca negará aquilo que é bom para ele? Ativar o dom de orar no Espírito não é questão de uma experiência emocional momentânea. Não é algo que acontece automaticamente sem nossa disposição e busca. Como qualquer outro dom espiritual, requer fome, perseverança e fé. Muitos anseiam por uma vida de oração mais profunda, mas não sabem como dar o primeiro passo. E é aí que tudo começa, com um pedido sincero e um coração disposto a receber. Deus não impõe seus dons. Ele os oferece generosamente, mas espera que nós os recebamos com disposição. Pedir o dom do Espírito Santo é reconhecer que não podemos fazer isso por conta própria, que nossas palavras humanas às vezes ficam aquém e que precisamos daquela conexão sobrenatural que só Ele pode nos dar. Quando abrimos nosso coração e pedimos ao Espírito Santo que tome o controle de nossa oração, algo começa a mudar. A mente se aquieta, a alma se sintoniza com a vontade de Deus e o Espírito começa a interceder por nós com uma profundidade que vai além de nossa compreensão. Mas como podemos fortalecer esse dom? A chave está na prática constante. Como qualquer habilidade, orar no Espírito se desenvolve com o tempo. Não devemos nos desanimar se, no início, nos sentimos inseguros ou se não experimentamos algo espetacular. A fé não se baseia em emoções passageiras, mas na certeza de que Deus está operando mesmo quando não o vemos. Um aspecto fundamental para ativar esse dom é a purificação do coração. Não podemos esperar receber mais do Espírito se há áreas de nossa vida que ainda não entregamos a Deus. A oração no Espírito exige entrega total, uma disposição para deixar de lado nossa própria agenda e nos alinhar com a vontade divina. Isso significa arrependimento genuíno, despir-se do orgulho, do medo e de qualquer barreira que impeça a livre ação do Espírito em nossa vida. Também é crucial nos cercarmos de uma comunidade de fé. O crescimento espiritual não ocorre em isolamento. Ao estarmos em comunhão com outros crentes que praticam a oração no Espírito, recebemos ânimo, testemunho e direção. A Bíblia nos mostra que, quando a igreja primitiva se reunia em unidade e orava no Espírito,
o poder de Deus se manifestava de forma surpreendente. Há algo poderoso na oração coletiva, no clamor uníssono de corações que buscam a Deus com um mesmo propósito. Outra chave importante é o discernimento espiritual. Nem tudo o que parece ser uma manifestação do Espírito o é. A oração no Espírito deve sempre estar alinhada com a palavra de Deus. O Espírito Santo jamais nos levará a fazer algo contrário ao que Deus estabeleceu em sua palavra. Por isso, devemos cultivar uma vida de estudo bíblico e comunhão com Deus, para aprender a distinguir sua voz de qualquer outra influência. E, finalmente, paciência e perseverança. Nem todos experimentam esse dom da mesma maneira ou no mesmo tempo. Alguns o recebem imediatamente, outros o desenvolvem com o tempo. Mas o importante é não desanimar nem se comparar com os outros. Deus tem um trato único com cada um de seus filhos, e o que importa é a constância na busca, a fidelidade na oração e a disposição de deixar que o Espírito nos guie conforme sua perfeita vontade. Imagine que esse dom é como uma semente. Quando você pede a Deus que lhe conceda a capacidade de orar no Espírito, é como se essa semente fosse plantada em seu coração. Mas para que ela cresça e se fortaleça, precisa ser regada com oração constante, com adoração, com tempo na presença de Deus. À medida que você a pratica, o Espírito toma mais controle, leva você a dimensões mais profundas de comunhão, e sua oração se torna uma fonte de poder que transforma sua vida e a daqueles que o cercam. Se alguma vez você sentiu que suas orações são repetitivas, vazias ou limitadas, talvez seja porque ainda não permitiu que o Espírito Santo tomasse controle total. Hoje é o momento de dar esse passo. Você não precisa esperar por um sinal extraordinário ou por uma ocasião especial. Basta ter um coração disposto, uma fé inabalável e a determinação de buscar a Deus com todo o seu ser. Abra seu coração, peça ao Pai Celestial que o encha com seu Espírito e comece a exercitar esse dom com confiança. Não se preocupe com a forma como soa, com se você está fazendo certo ou errado. Apenas deixe que o Espírito flua em você, permitindo que ele o guie em cada palavra, em cada pensamento, em cada clamor. E lembre-se, o Espírito Santo não nos dá esse dom apenas para nosso crescimento pessoal, mas para a edificação do corpo de Cristo. Quando você ora no Espírito, está participando de uma dimensão de intercessão que vai além do seu entendimento. Está clamando por situações que nem sequer conhece, está permitindo que Deus haja em áreas de sua vida que precisam ser transformadas. Está se alinhando com o propósito divino de maneiras que você não pode imaginar. Portanto, não hesite mais. Se você anseia por uma oração poderosa, se deseja romper as limitações de sua vida espiritual, se quer experimentar uma comunhão mais profunda com Deus, hoje é o dia de ativar o dom de orar no Espírito. Peça-o com fé, pratique-o com constância, cultive-o com paciência, e você verá como Deus começará a fazer coisas sobrenaturais em sua vida. Número 14. Mas vocês, queridos irmãos, edifiquem-se sobre a base de sua santíssima fé e orem no Espírito Santo. Judas 1, versículo 20. A vida espiritual não é estática. Ou você cresce ou se estagna. Não há um ponto intermediário. E uma das ferramentas mais poderosas que Deus nos deu para avançar em nosso crescimento é a oração no Espírito. Não se trata apenas de falar com Deus, mas de permitir que o Espírito Santo transforme nosso interior, fortalecendo nossa fé, renovando nossa mente e moldando nosso caráter, para que possamos refletir mais a Cristo em nossa vida diária. Judas 1, versículo 20, nos dá uma chave fundamental para esse processo. Mas vocês, queridos irmãos, edifiquem-se sobre a base de sua santíssima fé e orem no Espírito Santo. Aqui há dois conceitos que andam de mãos dadas: edificação e oração no Espírito.
Você não pode construir uma vida cristã forte se não tem uma vida de oração sólida. E não pode avançar espiritualmente se sua oração se limita a palavras vazias ou mecânicas. A oração no Espírito é o que o leva a uma comunhão mais profunda com Deus, o que fortalece sua fé e o ajuda a resistir às adversidades com firmeza. Quando você ora no Espírito, não é apenas sua mente que está ativa, mas todo o seu ser. É uma conexão direta com Deus, na qual o Espírito Santo intercede por você, guiando sua oração conforme a vontade do Pai. Isso permite que você não só fale com Deus, mas também ouça sua direção, receba revelação e experimente uma transformação genuína por dentro. Uma das maneiras pelas quais a oração no Espírito contribui para o nosso crescimento é fortalecendo-nos em tempos de dificuldade. A vida cristã não é fácil. Há lutas internas, provas externas, momentos de fraqueza nos quais parece que não há forças para continuar. Mas, quando você desenvolve o hábito de orar no Espírito, encontra um refúgio e uma fonte de poder que o sustenta. Não importa o que enfrente, quando se imerge na presença de Deus através da oração, Ele renova suas forças e lhe concede a graça para superar qualquer desafio. Outro aspecto chave do crescimento espiritual é o discernimento. Muitas vezes nos perguntamos: como sei qual é a vontade de Deus para a minha vida? A resposta está na oração. Mas não em qualquer oração, e sim em uma oração guiada pelo Espírito. Quando você aprende a orar no Espírito, sua sensibilidade à voz de Deus aumenta. Você começa a perceber com clareza o que antes parecia confuso. Tem mais direção em suas decisões, mais paz em meio à incerteza e uma convicção mais forte de que Deus está operando, mesmo quando não vê respostas imediatas. Além disso, a oração no Espírito transforma seu caráter. Não se trata apenas de receber respostas ou direção, mas de ser moldado para refletir a Cristo. À medida que você ora no Espírito, o fruto do Espírito começa a se manifestar em sua vida: amor, gozo, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Não é uma mudança superficial, mas uma transformação que vem do profundo, uma renovação da mente e do coração que o torna cada vez mais semelhante a Jesus. Mas esse crescimento não ocorre da noite para o dia. Requer constância. Se você deseja fortalecer sua vida espiritual, precisa desenvolver uma disciplina de oração. Não basta orar apenas quando sentir vontade ou quando tiver um problema. A oração no Espírito deve se tornar um hábito diário, uma prática constante que o mantenha conectado com Deus em todos os momentos. Para que isso aconteça, é importante estabelecer um tempo específico para orar. Encontre um momento em seu dia em que possa estar a sós com Deus, sem distrações. Peça ao Espírito Santo que tome o controle de sua oração e permita que Ele o guie. Não se preocupe se no início você não sentir nada extraordinário. A fé não se baseia em emoções, mas na certeza de que Deus está operando, mesmo que você não veja. Também é importante alimentar sua vida de oração com a palavra de Deus. A oração no Espírito e o estudo das Escrituras andam de mãos dadas. Quanto mais você se aprofunda na palavra, mais alinhada sua oração estará com a vontade de Deus. Não se trata apenas de falar com Deus, mas também de ouvir o que Ele tem para lhe dizer. Além disso, cercar-se de uma comunidade de fé pode ajudá-lo enormemente nesse processo. A oração no Espírito não é apenas uma experiência individual, também é uma ferramenta poderosa quando praticada em comunidade. Quando você se une a outros crentes em oração, um poder especial se libera. A igreja primitiva experimentou grandes avivamentos porque orava em conjunto, buscava a Deus com fervor e dependia completamente do Espírito Santo. Imagine sua vida espiritual como um edifício em construção. Cada oração no Espírito é como um tijolo que é colocado, um reforço que fortalece a estrutura, uma fundação que a torna mais resistente.
Você não pode construir um edifício sólido sem uma base firme e não pode crescer espiritualmente sem uma vida de oração forte. Se você sente que sua fé está fraca, se tem dificuldade em manter-se firme em tempos difíceis, se anseia por conhecer mais a vontade de Deus, hoje é o momento de começar a orar no Espírito. Você não precisa fazê-lo perfeitamente desde o início. Basta dar o primeiro passo, confiar que o Espírito Santo o guiará e ser constante na busca por Deus. Comprometa-se a fazer da oração no Espírito uma prática diária. Dedique um tempo para estar a sós com Deus. Peça que Ele o guie e permita que sua presença transforme sua vida. Não fique na superfície, aprofunde-se, mergulhe na presença dEle e experimente como sua vida espiritual começa a crescer de uma maneira que você nunca imaginou. Deus está esperando que você tome a decisão de se aproximar mais dEle. Você está pronto para dar o próximo passo? Número 15. Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para lhes mostrar que deviam orar sempre, sem desanimar. Lucas 18, versículo 18. Às vezes sentimos que oramos e nada acontece. As palavras saem de nossa boca, mas o problema continua. A doença não desaparece, a resposta não chega. Quantas vezes você já sentiu que sua oração não tem efeito? Jesus, sabendo que seus discípulos enfrentariam esses momentos de dúvida, contou-lhes uma parábola com uma mensagem clara. Devem orar sempre, sem desanimar. Imagine uma mulher que, em seu desespero, vai uma e outra vez perante um juiz que não lhe presta atenção. Cada dia volta com a mesma petição. Ele a ignora, a rejeita, se incomoda. Mas ela não desiste. Sua insistência é tamanha que, ao final, o juiz cede e lhe faz justiça. Não porque se importasse, mas porque sua persistência era inabalável. Jesus usa essa história para nos ensinar que, se um juiz injusto pode responder à insistência, quanto mais Deus, que é justo e misericordioso, responderá àqueles que o buscam sem cessar. Aqui há uma chave espiritual poderosa: a persistência na oração. Não se trata apenas de pedir uma vez e esperar passivamente, mas de orar com fé, com insistência, com uma determinação inabalável até que o milagre ocorra. A oração no Espírito não é um exercício vazio, mas um ato de guerra espiritual em que nos alinhamos com a vontade de Deus e declaramos seu propósito sobre nossas vidas. Porque alguns deixam de orar quando não veem respostas imediatas? Porque, no fundo, acreditam que Deus não os ouve ou que sua petição não é suficientemente importante. Mas Jesus nos encoraja a persistir, não porque Deus precise ser convencido, mas porque na espera nossa fé se fortalece, nosso caráter é moldado e nossa dependência de Deus se aprofunda. Cada oração não é apenas uma petição, mas um tijolo que constrói nosso relacionamento com Ele, uma semente que com o tempo dará fruto. Orar no Espírito é entrar numa dimensão onde nossas palavras já não são limitadas por nossa mente. É permitir que o Espírito Santo interceda por nós, que nossa oração flua com o poder de Deus e não com nossas forças humanas. Muitas vezes não sabemos o que pedir, mas o Espírito clama por nós com gemidos indecíveis, apresentando nossas necessidades ao Pai da forma mais perfeita. Pense num atleta que se prepara para uma grande competição. Ele não treina um dia e espera ser campeão. Sua rotina é constante, sua disciplina é férrea. Cada dia fortalece seus músculos, melhora sua resistência, aperfeiçoa sua técnica. Assim também é a oração. Não é algo ocasional, mas um hábito contínuo que nos treina na fé, que nos mantém firmes mesmo quando tudo parece escuro. A oração perseverante nos dá resistência espiritual, nos torna guerreiros em meio à batalha. Deus não se esquece de nossas orações. Em Apocalipse 18, a Bíblia diz que nossas orações são como incenso que sobe ao trono de Deus. Elas não se perdem no ar, não ficam esquecidas. Deus as recolhe, as guarda com carinho
e no tempo certo, no momento preciso, responde. Às vezes, a resposta não é como imaginamos, mas sempre é perfeita. Há testemunhos de pessoas que oraram por anos antes de ver a resposta de Deus. Pais que clamaram pela salvação de seus filhos, enfermos que oraram por sua cura, pessoas que buscaram um avivamento em suas vidas espirituais. A diferença entre aqueles que viram o milagre e os que não o fizeram não foi a magnitude do problema, mas sua perseverança na oração. Se hoje você sente que sua fé está se enfraquecendo, que orou sem ver resultados, que o milagre parece demorar demais, esta mensagem é para você. Não pare. Continue orando no Espírito, continue clamando com fé. Não deixe que o desânimo o faça abandonar a batalha antes de ver a vitória. A resposta de Deus já está a caminho. A promessa continua firme. A viúva persistente não parou de bater a porta até obter justiça. Você também não deve desistir até ver a glória de Deus manifestada em sua vida. Se você não sabe como continuar orando, comece agradecendo. Mesmo antes de ver o milagre, agradeça a Deus porque sua fidelidade é eterna. Louve seu nome, proclame sua bondade, declare suas promessas sobre sua vida. Permita que o Espírito Santo tome o controle de sua oração e o encha com uma paz que ultrapassa todo entendimento. Hoje Deus lhe diz: não desista, não pare de orar, não se detenha. Eu estou operando mesmo que você não veja. Eu estou respondendo mesmo que você não sinta. Persevere na oração no Espírito, porque seu milagre está mais próximo do que você imagina. Se você chegou ao final deste vídeo, é uma pessoa dedicada e comprometida com o crescimento espiritual e a aproximação a Deus. O fato de você ter chegado até o final demonstra sua determinação em absorver conhecimento e aplicá-lo em sua vida. Continue buscando sabedoria e trabalhando para fortalecer sua fé e sua relação com Deus. Lembre-se de que o aprendizado e a aproximação a Deus são uma jornada contínua e gratificante. Meus vídeos ajudam pessoas de todas as idades a se aproximarem de Deus, redescobrindo ensinamentos esquecidos e aprofundando na palavra divina. Comente: estou mais perto de Deus, para nos fazer saber que você chegou até aqui e que está neste caminho de fé conosco.